Governo Federal, mais Governo do Estado do Rio de Janeiro, mais Secretaria de Cultura e Economia Criativa, mais Lei Aldir Blanc apresentam Oficina de Expressão e Soltura de Quadril, Dança do Ventre e Suas Possibilidades, aprovada pelo edital Cultura Presente RJ. E quem vai ministrar essa oficina sou eu, Jack Valles, artista dançarina, professora e coreógrafa de Dança do Ventre. Olá, novamente, eu sou Jack Valles, artista dançarina, professora e coreógrafa de Dança do Ventre, e chegamos agora na terceira parte da oficina de expressão e soltura de quadril com sequência de movimentos, tá? Essa é a parte que a gente vai juntar todo o conteúdo que a gente viu, né, da parte técnica, depois de fazer a preparação corporal, e vai criar a emenda desses movimentos, né? Vai entender um pouco das possibilidades de emenda de movimentos e de criar sequências onde você possibilita variações no seu quadril, tá? E aí exercitando não só a soltura, né, toda a parte técnica, como também entendendo essa logística de sair de um movimento para o outro. Assim, antes da gente começar a parte prática, eu sempre gosto de falar alguma coisa teórica, até para a gente situar, né, todas essas questões e não ficar simplesmente um monte de exercício solto, até porque existe a questão da expressão dentro da oficina, né? Não é só a soltura propriamente dita. E quando eu falo de expressão, a gente viu na aula passada que o mesmo movimento ele pode ganhar sentidos diferentes, ele pode ganhar novos ares a partir de pequenas mudanças que são realizadas nele, né? Você muda a velocidade, você muda a energia que você coloca, a intenção do movimento, tudo isso vai fazer diferença em executar um mesmo movimento, tá? E como é que eu tenho isso para o meu repertório, né? É claro que quanto mais eu vou ganhando movimentações diferentes e vou trabalhando diversas maneiras de executar o mesmo movimento, eu vou ampliando cada vez mais esse repertório. Mas aí como é que eu utilizo isso dentro da música, né? É um pouco difícil se falar sobre como utilizar repertório, porque a leitura musical ela costuma ser uma coisa um pouco particular de cada um, tá? Eu poderia dizer um pouco particular de cada artista, mas não é só o artista em si que vive profissionalmente disso que faz uma leitura musical. É difícil você encontrar uma pessoa que dance, nem que seja sozinho, né? Nem que seja no banheiro. Mas é a coisa mais natural que tem é você querer fazer uma movimentação a partir de um som, né? E como nós falamos, existem alguns casos, até algumas performances, que nem som tem, né? Você dança o silêncio. E aí? Né? Mas aí eu faço de qualquer maneira, de qualquer coisa? Não, né? Existem estudos que eles direcionam você a uma maneira de ouvir a música, de entender a pulsação, de entender questões matemáticas que estão acontecendo nessa música, tá? Para que a partir do conhecimento você possa desenvolver a sua maneira de interpretar essa música, tá? Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai conseguir brincar com isso. Mas isso costuma ser mais comentado, né, mais estudado para quem quer realmente se desenvolver mais como dançarino e tal. Mas mesmo que você não queira desenvolver isso profissionalmente, pensa o seguinte: você tem uma música, tá? Começa a reparar o que essa música traz para você, tá? Essa música tem letra? Essa música ela tem um ritmo? Como é que é a melodia dessa música? Essa música, ela tem voz ou é só instrumento? Se tem instrumentos, quais são os instrumentos que estão ali?
Quanto mais você conseguir captar, tá, as informações da música, tá, mesmo que seja você no seu estudo unicamente, tá, sem ninguém te ensinando nada sobre música nesse momento, mas vamos lá, né? Começa a pegar todos os detalhes possíveis que essa música te traz. Se ela tem uma letra, o que essa música está dizendo? O que ela passa, essa letra? Se ela tem uma melodia, essa melodia ela te entristece, ela te alegra, o ritmo, ele é pulsante ou ele é uma coisa, ele vai para uma cadência onde ele te deixa mais suavizada, digamos assim, né? Mais calma. Para onde essa música está te levando? Se você começar a perceber por você o que essa música tem e o que ela te passa, você já tem bastante coisa, tá? E aí, você pode começar a entender como o seu corpo pode encaixar as movimentações nessa sonoridade. Se eu tenho, por exemplo, um momento da música onde a batida ela está um pouco mais recolhida, digamos assim, né, ela está menos intensa, a tendência é eu realizar um movimento que ele é menos intenso. Se eu cresço na instrumentação, se eu cresço, né, se a música cresce, provavelmente eu vou querer corresponder ao meu corpo e dar mais intenção para o movimento também. Se eu tenho uma melodia, né, que ela escorre, né, ela não pontua propriamente, eu tendo a desenhar o meu corpo de uma forma mais sinuosa e por aí vai. Tenta sentir essa música e compreender o que ela te traz. Então, a ideia básica de você começar a entender como você colocar o repertório na música é ouvir a música e sentir a música. São os primeiros passos, tá? Essa daqui, logicamente, ela é uma oficina que ela introduz um tema, tá? Tenta explorar aqui algumas vertentes, mas ela não é suficiente para você desenvolver todas as suas capacidades, principalmente se você quer aprender mais sobre modalidade de dança do ventre, por exemplo, tá? Qualquer aula, qualquer conhecimento que você tiver, qualquer material que você for observando, tudo isso pode agregar no seu conhecimento, tá? Mas é sempre indicado que você tenha aulas regulares, tá? Se for presencial ainda melhor, tá? A presença de um professor, né, de você ter esse olhar do outro, né, te indicando, te orientando, é uma coisa super positiva, tá? Corrigindo algumas coisas, né? Como eu falei, existe um processo na música que ele é matemático e existe outro que ele é pessoal. Sobre ainda essa questão de você colher informações, né, de você ter outras referências. A gente falou um pouquinho sobre isso no início da outra aula, falando sobre a necessidade do tempo, né? De que cada um tem o seu tempo de aprendizagem e cada um tem um limite do seu corpo. E como comparações, às vezes, elas podem ser prejudiciais. Ao mesmo tempo que você pode ter uma referência, aquilo ser positivo para te agregar, a comparação ela também pode ser negativa, tá? Mais ou menos vai acontecer agora nessa conversa. É muito comum na dança a gente buscar, principalmente quando a gente gosta muito de uma modalidade, a gente gosta muito de um movimento, a gente buscar referências sobre isso, tá? E a gente vai ganhando, né, novos conteúdos, isso tudo é bem legal. Só que cuidado para esse olhar que você tem, né, para a dança do outro, ele não intervir de uma forma que ele vá sufocar a sua própria identidade na hora de dançar, independente se você for profissional ou não, tá? A questão do autoconhecimento, tá? E a questão do desenvolver a sua sensibilidade na música é um processo também particular.
Existe a figura do professor que te orienta e existe você de se desenvolver nesse lugar, tá? Então, assim, é um trabalho mútuo, tá? O outro, o olhar do outro, ele é importante no nosso desenvolvimento, mas ele também não é tudo, tá? Você também precisa ter essa perspectiva de que a sua identidade, né, o seu olhar, a sua forma de dançar é uma forma também de você se expressar no mundo. Se você começa a se expressar somente a partir do corpo do outro, da maneira como o outro está agindo, se você começa a copiar isso de uma maneira muito frenética, você perde grande parte de tudo que a dança pode te ensinar, tá? Que é exatamente esse autoconhecimento de uma nova forma de se expressar, de se conhecer, e enfim. A gente pensa que dançar é só uma coisa que você vai lá, mexe o corpo e é bom, trabalha o corpo, é divertido e pronto. Na verdade, o trabalho da música e da dança é muito mais intenso do que isso, tá? Você mexe com emoções, você mexe com percepções, você começa a desenvolver novas áreas, né, que de repente você não tem tanto contato. Você começa a observar, né, de uma outra forma os movimentos, né, os sentimentos que o outro está passando com relação àquela expressão. Fora que se você tiver ainda um desenvolvimento dentro de sala de aula, você ainda vai ter uma interação ainda presencial com as pessoas, né, com as vidas, com outras histórias. Lembra que cada corpo é um corpo, cada corpo tem uma história? Então, essa fusão, esse contato, ele é super potente, desde que você não perca a sua potência em desenvolvimento, tá? Mas um bom professor, ele vai te orientar nesse sentido, tá? De que você não perca essa identidade. Tá? Todo professor, ele tem que desenvolver, né, capacidades que eles são próprias, né, do corpo, da dança, e te orientar a você se desenvolver na sua capacidade artística, né, da sua criatividade. Agora, partindo para a prática propriamente dita, a gente vai começar com braços, tá? Eu falei na aula passada que braços não seria o nosso foco, não é mesmo? Mas que a gente iria aprender algumas posições para poder deixar a estética toda do movimento ok. O que acontece? Mesmo numa dança que tem um foco no quadril, como é o caso da dança do ventre, por exemplo, ou então se você quiser, por exemplo, não trabalhar a dança do ventre propriamente dito, mas você quer pegar os passos que você está aprendendo, né, a logística da soltura de quadril, e para aplicar em qualquer outra música, né, que não seja uma sonoridade árabe, sem essa preocupação de estar desenvolvendo dança do ventre. Ainda assim, você tem que pensar que o seu corpo está lançando, não é só o quadril, tá? Uma coisa é a gente focar no quadril, treinar as possibilidades de movimento e tudo bem. Outra coisa é quando a gente começa a trabalhar sequências e aí a gente pensa na dança, né? A gente não pensa nos movimentos separadamente, a gente está pensando no conjunto e aí o corpo inteiro está dançando, tá? Então, mesmo que o foco não seja braço, ele tem que estar apresentável, porque se ele está de qualquer maneira, não só ele pode desviar a atenção do que você está fazendo, né? Como ele deixa a coreografia mais, digamos assim, suja, tá? A gente utiliza um pouco desse termo, que é uma ideia de a dança, ela não está na sua plenitude, ela fica num caminho que você vê que o corpo ali ele não está totalmente presente, tá? O braço, ele pelo menos ele tem que estar harmonioso em conjunto, tá? Até para favorecer a visão desse corpo e desse quadril, tá? Não adianta você pensar que só soltar o quadril é o necessário para você ter uma dança ali, né, no seu conjunto harmonioso, né? Tudo tem que estar ok, tá? Mesmo que seja simples, mas que esteja bem feito. Eu posso trabalhar braços em movimento, ou eu posso trabalhar braços parados, estáticos, tá? Nesse caso, como o foco não é braço, eu vou desenvolver apenas 3 posições aqui para os braços ficarem parados.
tá? Que eu posso utilizar enquanto eu estiver desenvolvendo o meu quadril. Inclusive, eu recomendo que na hora que você for estudar quadril, né, for retomar as aulas, a partir desse momento, você comece a estudar a soltura com o braço ok, tá? Uma coisa é a gente iniciar pensando só em quadril, outra coisa é a gente simplesmente esquecer os braços por resto da vida, tá? Então, começou um processo só com quadril, agora tenta juntar um pouco os dois, tá? Braço em dança do ventre, né, ele tem algumas particularidades. Uma delas é que existe uma influência do balé clássico muito importante, tá? Que pelo menos ele te dá uma base interessante para como é que você vai colocar esses braços no lugar, tá? Imagina que você está segurando uma bola, tá? Vou tirar os cabelos daqui. Imagina que você está segurando, sei lá, uma melancia, uma bola. A ponta dos cotovelos, ó, deixa voltados para fora. Lembra os dedos? Eles ficam juntos e o polegar para dentro. Então, estou aqui, tá? O ombro não pode estar aqui, cuidado com isso. Coloque ele no lugar. E aí eu vou pegar esse braço aqui e vou dar como referência para esse aqui. Ou seja, eu tenho um leve arredondado para os lados, tá? Que ficam em torno do meu quadril, tá? Ficam aqui como se estivesse desenhando o meu quadril, tá? Aqui eu preciso sustentar esse braço, dar um tônus para ele, né? Deixar ele atento, alerta, de forma que ele permaneça aqui enquanto eu quiser que ele esteja aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum na dança do ventre, quando você começa a trabalhar quadril, você esquecer o braço e o braço começa. Aí vai cair a postura. E por aí vai. Então assim, segura esse braço, tá? Como se alguém fosse te puxar, mas não consegue. E aí, quando eu for trabalhar quadril, ele está em algum lugar. O meu braço não está aqui, meu braço não está aqui, meu braço não está aqui. Ele está aqui. Ele também não está aqui, tá? Cuidado com a posição das mãos, ela diz muita coisa, tá? Braço aqui também não, ó. Tô aqui. Essa ideia do braço levemente arredondado na dança, tá? Principalmente na dança do ventre, que é a nossa referência, ela dá uma beleza, um tchan legal, tá? Para montar o visual como um todo. Mais até do que utilizar braços muito retos. A gente tem uma ideia, uma tendência a deixar as coisas um pouco curvas. Outro braço que eu tenho como referência a melancia aqui em cima, né? Mesma coisa, cuidado com o ombro aqui, cuidado com mãos aqui, tá? E cuidado com o cotovelo aqui. Não tô fazendo isso, não tô fazendo isso, não tô fazendo, não sei, tá? Não tô fazendo isso. Tô aqui, tá? Segurei, segura essa bola. Com a mesma firmeza que você segurou lá o outro braço. Agora, do jeito que tá, eu vou abrir. Mas quando eu for abrir, é abrir o suficiente que eu tô vendo as minhas mãos aqui e eu não tô fazendo isso aqui, tá? Eu não tô espremendo nas minhas costas não, tá? Tô aqui. Quando eu vier aqui, eu vou, ó, descer os meus cotovelos e esse arredondado ele passa para cima, tá? Tem gente que costuma utilizar o braço um pouquinho mais fechado, tem gente que costuma utilizar ele mais aberto. Hoje em dia é mais comum os braços mais abertos, tá? Mas como existe a questão da expressão, né, da variação que você pode ter, pode ser que em algum momento você queira fechar um pouco o braço, né, para, sei lá, fazer o seu charme, estar mais dentro daquilo que você quer fazer, enfim, né? Não estaria errado também não. O que não pode estar é o braço pesando, tá? É onde você perde o controle desse braço. Uma coisa eu tenho a intenção de fechar, outra coisa é ele cair sem a minha intenção, tá? Aí ele começa a perder. Aí uma coisa você tá aqui, outra coisa tá aqui.
tá? Isso é bem visível, inclusive, quem quer se desenvolver ainda um pouco mais, se filmar, tá? Se filma. Outra posição, eu tenho aqui. Imagina agora, ó, que um braço vai para cima, tá? Ele tá aqui em cima. Esse vai fazer, ó, que nem o outro, vai descer. E esse daqui eu vou dar uma leve esticada nele, mas sem perder o redondinho, tá? O levemente arredondado. E não precisa estar aqui não, tá? Mas eu também não vou esticar o máximo que eu puder. Eu vou deixar ele levemente arredondado para os dois lados. A mão pode estar voltada para dentro ou para fora, tá? Só cuidado com essa mão aqui, para frente, ou até para trás, porque eu acho meio difícil de acontecer. Mas, em todo caso, aqui não, aqui sim, tá? Eu gosto muito desse braço aqui, com essa mão voltada para fora, tá? É mais comum aqui que eu vejo, mas esse para fora aqui eu acho tão bonitinho, uma coisa minha, tá? Esse braço em L, ele é mais utilizado para dar destaque ao lado do quadril referente ao braço que está ao lado. Então aqui, ó. Aqui, tá? Mesma coisa para o outro lado. Cuidado com isso. Braço que fica para cima, ele é um perigo por causa disso, tá? De, ó, não ter a referência de que o braço sobe, mas o ombro, ele tá no lugar. Ele não sobe, ele tá aqui. Agora, começando a sequência, um ponto importante sobre emenda de movimento, eu vou explicando enquanto eu vou fazendo a primeira sequência, ó. Vou marcar 4 vezes para baixo, depois eu abro meu quadril e volto. Ó. Fazer com o braço bonitinho aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Marco, 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 marco. Só isso. O que aconteceu? Eu peguei um ponto que era comum a 2 movimentos e usei ele como uma emenda. Ó. Os 2 movimentos, tanto esse quanto esse, eu subo e desço o quadril. Então, ó, eu utilizei a minha subida para, ao invés de eu continuar a marcação aqui, eu ir para um outro lugar com o meu quadril, tá? Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vim trazendo. Vim marcando esse quadril, tá? Eu vou trazendo ele de lá para cá nessa batida. É meio como se eu emendasse um pouco os dois. E percebe que eu sempre utilizo um ponto, em geral, em cima, né? Que ele dá essa respirada, para ele poder bater no tempo da música embaixo. Começo com o quadril para cima, porque se a batida, ó, eu já tenho que bater para baixo, o meu quadril tem que estar para cima, porque eu não posso bater para baixo se ele já está embaixo. Tá? Então eu armo meu quadril e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Eu permaneci aqui para fazer bate, bate, chuta. Bate, bate, chuta. Tá? Uma coisa, cuidado com o chute de não pensar ser isso. Tá? Você não vai chutar ninguém, tá? Você está alongando sua perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, esse 4, 1, 2, 3, 4, eu bato, ó, de novo aqui, um pouco aqui, aqui e volto. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Estou utilizando, tá? Sequência de 8 tempos. Aqui pro outro lado a mesma coisa. Só que quando eu fiz, né,
o braço aqui, eu vou utilizar o braço aqui agora, só para dar uma variada. E também eu utilizei uma intenção ali que eu considero no meu corpo uma intenção média, não botei tanta energia, nem pouca energia, mas agora eu vou tentar suavizar a minha movimentação, tá? Então, tô aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer mais forte desse lado, tá? Vou dar mais energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dei mais energia. Posso utilizar o braço aqui? Posso fazer aqui? Posso. Aqui é um braço que eu particularmente gosto de fazer quando eu tô mais nesse lugar aqui, né? Com os pés no chão, mais parado. Mas aí é uma questão particular, tá? Todos esses braços, eles são possíveis. Você pode ir variando também? Pode. Só cuidado para não variar de uma forma muito elétrica, tá? Assim, muito, né? Braço, da mesma forma que você tem uma forma de emendar o movimento do quadril, o braço ele também tem que estar num lugar que ele seja fluido, tá? Com cuidado e que esteja harmonioso com o restante todo da sequência. Bom, a gente agora vai para uma outra sequência que a gente vai trabalhar mais batida lateral, tá? E aí eu recomendo braço aqui e braço aqui, tá? Ou um ou outro também, porque o braço, e aí, como eu falei, ele destaca um lado, né? E na batida lateral, a gente vai utilizar muito a ideia de frente e trás, priorizando ambos os lados. Então, só para variar, eu vou botar o braço aqui e vou fazer, ó. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. O que é essa batida? É a batida para o lado que eu duplico. Bato, 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 bato. Ele é um bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, tá? Ele vai e relaxa, vai e relaxa, vai e relaxa, vai e relaxa, tá? Eu ainda poderia, dentro daquela logística de quebrar o movimento, também quebrar na batida, tá? Um pouquinho, mais um pouquinho. Lembra? Um pouquinho, mais um pouquinho. Ao invés de ir direto no movimento. Lembra? A gente tinha aquela ponto de chegada partida. E como é que eu posso ir direto para o ponto, eu posso dar umas paradas, né? Então aqui também. 1, 2. Mas aqui eu fui. Tá? Eu fui, voltei um pouco e fui, tá? Eu termino sempre no mesmo ponto, tá? Estou usando o braço aqui. Frente e atrás. Sim. Tá? E aí eu vou emendar indo para o lado. De novo. Estou começando com uma perna, depois eu posso começar com a outra, tá? 1, 2, 3 e 4. E 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, entendendo o movimento. Foi. Esse daqui, ao invés de eu simplesmente bater, eu vou ficar parada, vai e volta. Perna tá livre. Perna tá livre e vai pro lado. Eu aproveitei as possibilidades de deslocamento e quando a perna estava solta, eu direcionei para lugares diferentes, tá? Então aí eu também posso emendar o movimento, as variações a partir disso, tá? Eu liberei a perna e vou direcionando para um passo, para uma variação da mesma ideia, digamos assim. Eu tô aqui e agora eu vou para outra perna. 1,
2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Frente, trás, trás e frente. Lado e lado. 1, 2, 3 e 4. Lado, lado, do lado. Frente, trás, trás e frente. Lado, lado. Mesma coisa, posso brincar, né, com a movimentação mais suave, como eu posso fazer uma coisa mais de intenção. Uma dica também que ajuda a criar uma expressão interessante dentro da dança é quando a gente cria, né, uma personagem para o que a gente está fazendo, tá? Imagina que você está ouvindo uma música e está se sentindo muito leve com aquela música, ela te remete a uma coisa, como se fosse um lago com os cisnes e com as borboletas voando. Quem você imagina que está nesse lugar? Você que está nesse lugar, como é que você é? Você é uma fada? Se você é uma camponesa que está ali passando? Se é você mesma que está nesse espírito desse lago, dessa floresta, né? dessa energia, que lugar você está? Uma ideia também que ajuda bastante a desenvolver a expressão a partir da música que você está ouvindo é começar a criar histórias para o que você ouve, tá? Depois que você ouviu e sentiu a música, começa a tentar ver para onde ela te leva, para que lugar, tá? De repente a música é muito calma, ela te leva para um lago, para um lugar com muita natureza, ou então para um ambiente mais urbano, vai te levar para as montanhas. Quando você vai para as montanhas, quem é você? Você está naquele alto, assim, você é uma figura que está olhando tudo de cima, você é uma fada na floresta, você é uma rainha, quem é você? Né? São exemplos. Né? E aí daí você vai criando essas histórias, e quanto mais você desenvolve quem é você nessa história que você está contando, mais você vai entrando nessa música, porque isso vai fazendo parte cada vez mais da sua movimentação. Como a gente está trabalhando aqui essa questão da sequência das possibilidades do movimento a partir do quadril, eu não vou trabalhar muito leitura musical. Então, na verdade, quando a gente utiliza a música aqui, ela vai ficar mais como um fundo, né, para ir desenvolvendo outras coisas, outras capacidades. Mas a gente já pincelou aqui um pouco como é que a gente pode criar um pouco dessa leitura, né, a partir do que a gente está aprendendo. E uma delas que eu falei, inclusive, é o desenvolvimento de você criar uma história, né, uma personagem para isso, que você, inclusive, pode estar dentro dessa história. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer a batida mais leve agora, eu vou imaginar que eu sou uma fada dançando na floresta. Tá? Eu sou um ser assim, tá flutuando. No segundo momento, quando eu fizer mais forte, eu já vou ser uma rainha andando pela floresta. Tá? Isso tudo para desenvolver um pouco esse meu sentimento com relação ao passo, o movimento que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar o braço aqui, porque eu sou uma fada, então eu vou voar, então os meus braços são aqui. E eu vou lá. 1, 2, 3, 4. Fadinha para lá, fadinha para cá. E vou, pro lado, voei, pro lado, voei. O outro. A rainha, ela tende, né, a ser uma figura mais forte, né? Pelo menos dentro do imaginário, normalmente é assim. Lógico que tem as suas variações, mas pelo menos para mim, digamos assim.
A fada, ela está num lugar muito aéreo e a rainha, ela está naquela questão da imponência. Então, o movimento que me associa ao leve, ele não vai ser o mesmo movimento que me associa ao forte, né? Não da mesma, executados da mesma maneira. Ele pode ser o mesmo movimento, mas a execução é outra, tá? De novo. E aí, eu vou cada vez mais entrando na personagem. E aí, o meu próprio olhar, ele tem que me direcionar para esse mundo, tá? Quando eu tô voando, eu quero estar com até um olhar mais perdido, assim. Agora a hora da rainha, ela vai estar num lugar de mais imponência, então o olhar dela também vai ser mais forte. Ou ela vai olhar de cima, ou ela vai ter um olhar mais direto, ou ela vai desviar, mas ela não vai desviar de forma tímida, ela desvia ainda mantendo essa imponência e por aí vai, né? A intenção sua de como é que vai ser essa rainha vai fazer toda a diferença. Então vou lá na força. 1, 2, 3, 4. A outra sequência que nós vamos fazer é uma sequência que eu vou brincar um pouco agora com a mudança da intenção desse forte e fraco dentro da mesma sequência, tá? Porque a gente, por enquanto, a gente fez uma coisa um pouco linear, né? Ou estava tudo muito suave ou estava tudo muito forte. Isso não significa que toda sequência tem que ser assim, tá? Só foi uma forma de desenvolver, de estudar isso. Mas não significa que você vai deixar a sua dança linear o tempo todo, tá? A não ser que exista essa intenção, tá? Uma coisa é eu ter uma base, né, da minha personagem, da minha intenção, mas mesmo quando eu tenho uma base, né, de uma história, uma personagem, mesmo essa figura leve, por exemplo, como a fada, ela pode ter momentos onde ela está com mais energia e com menos. A questão é que um ser como a fada, para mim, ela vai estar num lugar de suavidade, tá? Que quando a rainha for suave, ela não vai ser suave igual a fada. E quando ela for forte, ela não vai ser forte igual a fada, entende? Na suavidade, eu posso trabalhar mais intenção ou menos intenção, tá? Mas é diferente de uma outra personagem com uma outra característica, tá? Com uma outra história. O forte e o fraco dela vão ser diferentes, tá? A fada, para mim, ela tá nesse lugar do tô voando livremente pela floresta. Quando a rainha for leve, ela ainda vai estar mantendo aquela imponência. Ela não vai deixar de ser a rainha, ela não vai deixar de ter aquele posto. Ela só vai ter um olhar mais gentil, né, mais acolhedor, mas ela continua sendo a rainha. Diferente da minha fada, que ela está nesse lugar mais entregue à natureza, mais junto, né, não está por cima, propriamente. Tá? A minha fada é minha rainha. Mas eu posso, dentro da música, como eu falei, fazer essa dinâmica, tá? Inclusive é muito comum dentro da música você ter momentos em que a música cresce, em que a música diminui, né? A própria voz do cantor, ela pode te ajudar nisso. Tem horas que o cantor, né, manda mais voz, tem outra que suaviza, né? Mesmo as músicas que elas são músicas mais, digamos assim, como se tivesse um padrão do início ao fim, né? Tem umas músicas que elas são mais lineares, tem mais ou menos a mesma batida, mantém mais ou menos os mesmos instrumentos. Ainda assim, você pode buscar mecanismos nessas músicas mais lineares para criar pequenas diferenciações. Um instrumento lá que de repente apareceu, como eu falei, a voz do cantor que de repente ficou mais intensa ou menos intensa. E por último, se tudo estiver absolutamente linear, aí você tenta construir ali formas diferentes de ler a mesma melodia, o mesmo ritmo, né? De tudo está igual. Né? Você vai buscar dentro da sua criatividade como é que você pode desenvolver isso. Tá?
Isso que eu estou falando são formas diferentes de você trabalhar a questão da expressão, tá? Criar personagens, sentir diferenças que estão ocorrendo dentro da música, o que elas estão te passando, né? Buscar as informações que a música te passa através da audição, né? Do sentir, dessa sensibilidade dessa música, e buscar naquelas obras, né, musicais que são mais lineares, né, que não tem muitas mudanças de ritmos, de instrumentos, de intensidade, nada disso, buscar pequenas mudanças que ocorrem nelas para, de repente, você criar uma coisinha diferente ali, ou se tiver muito linear, você buscar de forma criativa como é que você pode desenvolver uma história ali. Não é que você não possa ser uma figura linear, desde que seja a sua intenção. Você até pode ser uma figura linear na sua expressão ali, tá? Você pode, de repente, querer ser a mesma figura do início ao fim sem mudar muita coisa, tá? Trabalhar com a mesma intensidade, a mesma velocidade o tempo inteiro. Se essa for a sua intenção, tudo bem, tá? Mas é sempre bom lembrar que quando eu trabalho níveis diferentes, níveis de intensidade, né, níveis de velocidade, tudo meu se torna mais, digamos assim, mais visível. Vamos lá, por exemplo, se eu estou trabalhando suave e de repente trabalho forte, esse forte ele ganha uma outra intensidade do que se eu tivesse forte o tempo inteiro dentro da música. Uma coisa é ficar aqui o tempo todo, outra coisa é eu estar aqui e de repente jogar com a intensidade. É como se esse meu intenso ele ficasse mais intenso ainda, porque eu tenho um comparativo, tá? Na expressão tem muito isso. Quando eu tenho alguma coisa que me recolhe de alguma forma e depois me expande, eu tenho um movimento. A mesma coisa a questão da energia. Se eu tenho uma energia para fazer um movimento e de repente eu mudo essa energia, eu estou trabalhando com o movimento dessa energia de ir e vir. Então, eu crio um movimento e o que era suave, ele fica mais suave, e o que é mais intenso, ele fica mais intenso do que se estivessem trabalhando sozinhos, tá? Então, essa dinâmica é uma dinâmica bem legal. E no Brasil, principalmente, né, que é um país com muita diversidade de estilos e tal, isso é bem atrativo para o público, tá? Se aí você já quiser trabalhar com o público, enfim. As coisas que são mais dinâmicas, né, que tem um movimento, elas costumam ser um pouco mais atrativas porque você tem variações dentro da mesma composição, tá? Então agora trabalhando uma coisa mais elaborada, a gente vai do twist para frente, com a marcação para frente. A perna ela vai terminar com peso na frente e a gente vai descer, digamos assim, levando o peso para trás, fazendo um básico quebrado. Ó, vou utilizar o braço aqui, desço 1, 2, subo 3, 4, tá? Fiz essa contagem 4 agora, mas na verdade vai ser 5, 6, 7, 8, tá? Porque eu não fiz a contagem do twist, era só mesmo para mostrar essa marcaçãozinha. Então, ó, 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8. Eu tenho meio tempo para subir, tá? O quadril para descer de novo. Ele já vem, ó, tum, 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 tum. Desci e vou. 1, 2, 3 e 4. Vou armar. Ah, não, vou deixar aqui. Vou deixar esse braço aqui que vai confundir menos.
Então vem aqui, ó. 5, 6 e 7, 8. Daqui, batida lateral para trás. 1, 2, 3 e 4. Terminei aqui. 5, 6 e 7, 8. Daqui, batida lateral para trás. 1, 2, 3 e 4. Armei. 5, 6 e 7, 8. Pequeno detalhe. Essa perna daqui, joguei a batida, a primeira batida, né? E fui virando. Terminei com peso aqui. Armei essa daqui para frente, para aquela posição aqui, tá? E eu vou girar, fazer uma virada com a movimentação do chutinho, tá? Com a movimentação, então, aqui eu vou bater, né? Vou utilizar essa perna daqui que está em cima para receber a primeira batida. Vou virando, termino aqui, trago essa perna à frente para aquela posição aqui e vou continuar com um chutinho enquanto eu viro meu corpo. Como é que eu faço isso? Lembra quando eu falei que o calçado às vezes influencia na questão da sequência que você estiver fazendo? Esse é um caso, tá? Que de repente o calçado pode ajudar ou pode dificultar. Eu vou utilizar aqui do meu pé, no chão, para girar. Vou levantar o calcanhar e vou utilizar a parte da frente do pé para me ajudar no impulso, tá? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo o impulso com a perna, com o quadril, o meu pé, ele vai fazer essa virada, tá? Ele vai me possibilitar que o corpo inteiro vire, tá? Tudo na base do impulso. E eu tô aqui, né? Vou até virar aqui para ficar mais fácil. Bato, bato e bato, bato e. Esse i, ele vai fazer o giro. 1, 2 e. Tá? Então aqui de novo. 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, 8 e. Esse meio tempinho, tá? Eu quando eu faço o i, é como se eu estivesse dividindo um tempo pela metade. Então eu faço 1 e 2 e 3 e 4. Eu tenho uma ideia do que é o meio tempo que está acontecendo aí, tá? Vou de novo. 1, 2, 3 e 4. Bate, bate, chuta, vira. Bate, bate, chuta, vira. Certo? Isso tudo. 1, 2, 3 e 4. 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5, 6 e 7, 8. E aí, como é que eu trabalho fortes e fracos? Eu vou alternar. Cada sequência dos passos, né, do movimento que eu fizer, eu vou caracterizar como forte e como fraco do jeito que eu quiser, tá? Então, eu vou alternar. Um é forte, outro é fraco. Um é forte, outro é fraco. Aqui vai ser forte. 1, 2, 3, 4. Fraquinho. 5, 6, 7, 8. Forte. 1, 2, 3, 4. Fraco. 5, 6, 7. Eu até utilizei o mesmo tempo, tá? Da sequência. Mas uma eu botei mais energia, outra eu botei menos. Não precisa ser necessariamente uma diferença absurda, tá? A não ser que seja a sua intenção, tá? Mas muitas vezes pode não ser necessário você fazer uma diferença tão grande, tá? Depende da dramaticidade que você quer colocar, tá? Eu, nesse momento, eu só quero que entenda que existe essa possibilidade. Então não precisa ser uma diferença muito absurda, tá? Novamente. 1, 2, 3 e 4, 6, 8. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 8. Parei aqui, tá? No E a gente recolhe a perna. Pro outro lado,
lado. E como é que a gente utiliza o shimmy na música? É mais comum utilizar em instrumentos, quando eles aparecem, que tocam notas de forma contínua. Contínua que eu falo uma atrás da outra, tá? E não é um som linear, pelo contrário. É como se eu estivesse pontuando rapidamente o som. Tá, 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 como se fizesse, é como se o som fizesse um tremido mesmo, tá? Existem alguns instrumentos que eles costumam levar a essa vibração, né? De forma comum elas começam a despertar essa bailarina. Uma delas é o kanun, tá? O alaúde e a percussão, de preferência o derbaque, né? Que é a percussão mais utilizada mesmo nas músicas. Mas qualquer instrumento que faça, né, esse som, qualquer coisa que acelere, ele costuma despertar essa vontade de fazer o tremido. Mas é lógico que isso é uma ideia, né? Isso é o mais comum de ser visto. Nada impede que em momentos da música que estejam com essas notas aceleradas, você faça uma outra leitura, né? E também nada impede que você coloque o shimmy na hora que você achar que você tem que colocar o shimmy. Tá? Como você falou, né? A apresentação, a composição é sua, né? Tem essa questão de você dançar aquilo que você também está sentindo, a intenção que você tem do que você está criando, da sua sequência, e existe uma questão da liberdade artística também. Agora tem, como se diria, ideias, né? Sugestões a respeito dessas leituras.
partes do projeto e até a próxima!